Senhor, mais uma vez nos dá essa bendita oportunidade de podermos estar nos reunindo com os irmãos que o Senhor tem nos unido, né? Essa unidade que é tão mística, mas nós podemos, de alguma forma, tocar ela quando nos sentimos amados pelos irmãos, quando sentimos que há alguém que cuida de nós, que não estamos mais só, que não somos mais peregrinos nem forasteiros, mas agora somos a família de Deus. Quando nós começamos a tocar nessas verdades e nessa beleza espiritual que temos em Cristo Jesus, muitas vezes nós precisamos nos admirar, porque realmente o Senhor nos tirou de um império de trevas e nos transportou para um reino de filho do seu amor. Hoje nós somos seus filhos. E quem ainda não consegue experimentar isso, hoje é o dia para que você possa realmente aceitar o Senhor Jesus como Salvador da sua vida, com o teu coração crer e receber o Espírito Santo e realmente nascer de novo. Esse é o processo espiritual que todo cristão tem quando ele se encontra com o Senhor Jesus. O nascer de novo. E quando nascemos de novo, somos enxertados num corpo. E esse corpo é a igreja. Amém? Eu quero ler com os irmãos a carta de Efésios. Quero ler o capítulo 4, verso 1, 2 e 3, com os irmãos, amém? Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação em que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Verso 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Amém? Até aqui. Irmãos, nós vemos que quando somos enxertados nesse corpo místico que é a igreja, nós realmente somos chamados a algo muito superior a nós. E Paulo diz que nós precisamos nos esforçar para que possamos ser bons testemunhos desse corpo. E ele diz com toda humildade, mansidão e longanimidade, e o que mais? Suportando-vos uns aos outros em amor. Mas onde eu queria chegar é realmente no capítulo 4, verso 3, onde Paulo diz, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Realmente, nós temos essa unidade do Espírito. É algo que quando nascemos de novo, temos a unidade com os irmãos. Isso às vezes nos admira quando nós viajamos para outras cidades e encontramos irmãos que nunca vemos e nunca vimos e nem conhecemos e parece que nós conhecemos aqueles irmãos a vida toda, que são parentes nossos. Isso diz respeito à unidade do Espírito que temos. Mas realmente, irmãos, há uma doença muito grave no meio do povo de Deus, que é a divisão. O povo de Deus, ele se divide por tudo quanto é aspecto. E realmente, Paulo diz que nós precisamos diligentemente manter, ou nos esforçar por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Como que nós vamos conseguir preservar essa unidade? Eu lembro-me da oração do Senhor Jesus lá em João, capítulo 17, verso 21, quando ele diz, Pai, que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. E nós vendo a última oração do Senhor Jesus, quando nós chegamos no capítulo 10 de 1 Coríntios, Paulo também diz que todos nós, sendo muitos, somos um só pão. Então veja que oportunidade de podermos nos aprofundar um pouco mais nessa diligência que temos que ter para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Porque às vezes nós usamos da nossa teologia, dos nossos pensamentos, da nossa vontade, da nossa expertise, de tudo aquilo que estamos recebendo do Senhor, não para construir pontes, para estar alcançando irmãos, mas estamos realmente construindo muros entre nós. E quanto mais, às vezes, nós estudamos e nos capacitamos, mais divididos estamos ficando. Porque muitas vezes, irmãos, nós conseguimos crescer no conhecimento, mas vamos deixando a graça de lado. E quando nós nos tornamos desequilibrados,
nós chegamos a esse processo que a igreja está hoje. Se hoje nós estivéssemos só em Joinville, em todas as reuniões cristãs que estão tendo, eu garanto para você que são mais de 500 reuniões em que se professa o nome do Senhor Jesus, mas realmente que a vontade do Senhor Jesus não está sendo feita. Porque o povo de Deus se divide por tudo quanto é tipo de coisa. Porque realmente não procura preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Queremos ser construtores de muros, mas não queremos construir pontes para estar ajudando e edificando a igreja do Senhor. Não digo assim como se nós tivéssemos que entrar no ecumenismo de aceitar tudo quanto é tipo de coisa, não é isso que eu estou dizendo. Mas existem coisas que não são elementares na fé cristã, que nós colocamos em pauta na nossa vida, e parece que, de repente, nós viramos defensores daquelas coisas, e por causa dessas coisas estamos nos dividindo. São tantos assuntos que vêm dividindo o povo de Deus. E realmente, quando nós chegamos num dia como esse, numa noite como essa, na ceia do Senhor Jesus, o Senhor quer nos mostrar realmente que Ele morreu por nós. Nós estamos confessando que Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa transformação. E não somente isso, mas também estamos dizendo que o seu povo é como esse pão, é um só pão. Porque Paulo, agora no capítulo 4 de Efésios, depois de ele apresentar todas as riquezas insondáveis da igreja em Cristo Jesus, ele começa a dar a ética cristã do livro. E quando ele começa a dar essa ética, ele vai começar a dizer e trabalhar na unidade do corpo de Cristo. E a unidade do corpo de Cristo é algo que nós precisamos priorizar na nossa vida. Porque, irmãos, nós temos tantas facilidades de nos dividir. Nós nos dividimos, às vezes, por causa de uma comida. Nós nos dividimos, às vezes, por causa de achismos. Nós nos dividimos por tantas misérias que achamos que são corretas. E, às vezes, não estamos considerando a palavra do Senhor que diz que nós somos um só corpo. E se realmente nós continuarmos construindo muros para estar nos dividindo dos outros irmãos, nós não vamos alcançar a beleza da maturidade espiritual. A maturidade espiritual está quando um irmão, ao invés de construir muros, ele constrói pontes. Pontes de ligação. Pontes de trabalho. Pontes para a edificação do corpo de Cristo. Porque realmente é tão difícil, irmãos, nós estarmos juntos, viver uma vida comunitária juntos. Se não fosse assim, Paulo não teria dito suportai-vos uns aos outros. Ele teria dito assim, vocês fiquem juntos somente. Mas Paulo diz, suportai-vos uns aos outros em amor. E nós realmente precisamos nos suportar, irmãos. Porque senão, nós não vamos conseguir preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E foi o Senhor que quis assim. O Senhor não deu a diretriz da igreja somente para um homem, como muitos irmãos, durante toda a história da igreja, pensam. Se nós conhecêssemos a história da igreja, você vai ver que nós temos tantas divisões em tantos anos de igrejas por coisas que não estão na palavra de Deus. Muitas vezes o povo de Deus se dividiu por causa de farinha. Uns criam na doutrina da transubstanciação, outros não. Então não vamos nos reunir junto porque cada um crê dessa maneira. Outros assim se dividiam por causa de escatologia. Um irmão pensava que a vinda do Senhor era antes da tribulação, outro pensava que era no meio, outro era que era no fim. Outro era por causa do milênio. E de tantas outras coisas, o povo de Deus já se dividiu por coisas tão pequenas, que não são princípios elementares da fé cristã. Coisas em que nós precisamos exercitar o amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. E talvez por isso mesmo que o Senhor deixou essas coisas, de uma certa forma, em aberto para que nós pudéssemos conviver com as nossas diferenças. E sabia que a maturidade está quando você consegue conviver com a diferença? Quando você não consegue viver com a diferença, você não é uma pessoa madura. Você é uma pessoa que somente aquilo que você pensa
vai reger a sua vida. Então você não consegue crescer nem no Senhor e nem na graça e no conhecimento. Porque só o seu pensamento está certo. Então você se fecha dentro da sua caixa do seu pensamento e tudo aquilo que ser falado para você, que se adequa ao seu pensamento, você vai aceitar de pronto. Então, olha, isso combina com o que eu penso, com o que eu falo, então isso eu vou aceitar. Mas nós não somos assim, nós somos regidos pela palavra de Deus, que é a carta magma da nossa vida. Mas nós vemos, e agora nós estamos numa era de podcasts, né? Onde os irmãos eles vão fazer discursos e vão fazer debates e eles ficam se debatendo e envergonhando o evangelho, esquecem da palavra do Senhor quando Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 2 que ao servo de Deus não convém contender. Mas nós queremos contender com o que é diferente de nós. Né? Por quê? Porque realmente não estamos nos exercitando na graça, no conhecimento, no amor do Senhor, naquilo para qual o Senhor nos chamou. E realmente, irmãos, os falsos mestres, eles constroem muros, mas os verdadeiros irmãos, eles constroem pontes de comunhão. E é tão interessante eu frisar esse aspecto porque nós já vivemos tanto tempo com o Senhor Jesus, já vimos tantas coisas, e nós já erramos tanto em tentar construir muros. Nós já fomos tão truculentos, né, Thaís? E às vezes uma palavra truculenta, ela afasta uma pessoa por 10 anos. Mas a palavra diz em Provérbios 15:30 que a palavra branda, ela ofusca o furor. Uma palavra de amor, uma palavra colocada da maneira correta, toda raiva, toda cólera, ela cai por terra, porque a palavra branda realmente, ela acalma o furor. Mas nós, Patrick, nós não gostamos de perder discussões, né? Nós perdemos os amigos, perdemos os irmãos, mas a discussão eu não perco. Não perco, André. Não perco. E como é importante nós praticarmos a maturidade espiritual realmente por esses últimos dias. Eu estou tentando falar sobre maturidade espiritual, ainda que estamos caminhando todos juntos para a maturidade. Mas um dos aspectos da maturidade é esse, irmãos. O aspecto de sermos irmãos construtores de pontes de comunhão, não de muros de divisão. Porque hoje nós temos tantas divisões. E são divisões em cima de divisões. O povo de Deus se divide por todas as coisas. Hoje é mais por dinheiro, interesse político, interesse religioso, mas o Senhor nunca quis assim. O Senhor, ele deu o seu sangue, verteu todo o seu sangue na cruz do Calvário, para que hoje nós pudéssemos ser um. E realmente é por isso que quando nós falamos com os irmãos que nós somos parte da igreja em Joinville. Nós não somos a igreja em si em Joinville. Nós somos parte da igreja em Joinville, porque o Senhor tem vários filhos seus em várias localidades nesse mesmo momento, que por causa de dificuldades às vezes não estão juntos. Mas o Senhor é poderoso, irmãos, para transformar todas essas dificuldades em bênção. Mas a igreja ela tem que ter o pensamento do Senhor Jesus. E o pensamento do Senhor Jesus é que nós precisamos diligentemente preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E veja, a unidade do Espírito realmente nós já temos. Jean, nós já temos a unidade do Espírito. Quando nascemos de novo, temos a unidade do Espírito. Por isso, precisamos preservar a unidade do Espírito. Não é algo que ainda vamos alcançar. É algo que já temos e precisamos preservar. E como é difícil preservar a unidade do Espírito? Por quê? Porque realmente nós andamos carnais e não conseguimos produzir em nós frutos dignos de arrependimento. Vamos abrir lá em Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo.
Eu ia ler o 24, mas quero ler desde o 22 com os irmãos. 2 Timóteo, verso 22, diz assim: foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles com o coração puro invocam o nome do Senhor. Repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não somente o arrependimento para que conheçam plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprir a sua vontade. Veja que forte isso aqui. Livrando eles de serem feitos cativos por ele para cumprir a vontade dos laços do diabo. Veja, irmãos, como nós precisamos ser irmãos que cordatos. Você sabe o que é um irmão cordato? É aquele irmão que você não consegue brigar com ele. É aquele irmão que entendeu o verso 24, que é necessário que o servo de Deus não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos e apto para instruir com paciência, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa que Deus lhe conceda não somente o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez. Ou seja, uma pessoa sem sensatez é uma pessoa sensual. Você sabia? A palavra sensualidade nós cogitamos somente a um aspecto sexual. Mas a sensualidade é alguém que perdeu a sensatez. Ela perde o senso, a medida, o senso do comportamento, o senso do conhecimento. Então, quando ela perde aquele senso, ela se torna uma pessoa vulgar. Ela não consegue mais julgar as coisas. E a palavra diz em Judas 19 que o que é sensual não tem o espírito. O que divide é sensual e não tem o espírito. Veja que interessante. Paulo nos mostra que nós precisamos realmente, é necessário que o servo de Deus não viva a contender. Mas hoje é modo de servos de Deus estar se contendendo entre si. Eu penso assim, você pensa assim. Você já viu o direito de resposta? Quantos e quantos servos de Deus hoje? Você abre a internet e está lá um vídeo de resposta. E são respostas que não condiz a um servo de Deus. São palavras que não condiz com a boca de um irmão que prega o evangelho. E como Paulo diz no capítulo 2 de 2 Timóteo, são falsos mestres que são exercitados na avareza. São pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus. Mas é tão difícil para nós compreendermos isso, porque muitos seguirão as suas práticas. E em Pedro diz que por causa dele será difamado o caminho da verdade. Porque eles não se importam com os irmãos. Eles querem mesmo construir muros para aqueles que são ovelhas do seu rebanho, não do rebanho de Cristo. Eles estão arrebanhando para si ovelhas. E essas ovelhas, quanto maior o muro eles construir para colocar essas ovelhas numa redoma, para que esses irmãos sejam realmente escravizados por ele, quanto maior o muro, melhor para ele. Mas nós fomos chamados para a liberdade, porque o Senhor nos libertou do império das trevas. E nós somos verdadeiramente livres. Nós não podemos nos deixar nos enredar, irmãos, por muros construídos por homens que se dizem servos de Deus. Mas ao servo de Deus não convém contender. Antes, ele precisa ser brando para com todos, para instruir com paciência. E, irmãos, isso é tão interessante porque, na prática,
nós vemos como, quando nós seguimos a palavra de Deus, as coisas dão certo. Quando nós tentamos contender com pessoas, às vezes nós ficamos 3, 4 horas conversando com pessoas e nós saímos dali tão fracos, parece que aquela pessoa sugou toda a nossa energia, foi embora, não adiantou nada, não mudou em nada, não aconteceu nada, não produziu edificação, caímos no erro que Paulo diz, que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, a não ser aquela que produza edificação. Então a maturidade, o caminho para a maturidade é você aprender quando você deve falar. E não somente isso, você precisa aprender que você só deve falar o que o Senhor mandar. Ah, irmãos, quantos servos de Deus, eles trouxeram problemas para si mesmo, e não somente às vezes para si, para todo o povo de Deus, porque fizeram o que o Senhor não mandou fazer. Se você lembrar lá de Moisés, no capítulo 20 de Números, capítulo 20, verso 10, o povo era rebelde, era. O povo era terrível, era. O Senhor mandava descer pão do céu, eles reclamavam, estamos comendo só pão. Aí o Senhor mandava as codornizes. Aí o povo reclamava, mas essa codorniz. Durante o dia, uma coluna de nuvem seguia eles para que eles não sofressem calor. Durante a noite, uma coluna de fogo para esquentar eles. Vocês sabiam que a roupa dos irmãos cresciam? Essa tecnologia já existia lá. Hoje tem uma roupa de bebê que cresce, não é? De vez em quando eu passo pela loja, a gente falou, você sabia que essa roupa cresce? Que tecnologia? Eu digo, olha, essa tecnologia já é antiga. Porque no deserto, os sapatos dos irmãos, dos israelitas, cresciam. A roupa crescia com eles, porque a bênção do Senhor estava com eles. Mas em Números capítulo 20, verso 10, Moisés diz assim, ó povo rebelde, o Senhor não mandou ele falar isso. O Senhor não mandou ele bater na pedra, ele bateu 2 vezes na pedra. Ele se revoltou com o povo. E realmente uma revolta sincera dele. Você pensa um irmão que está pregando a palavra, levando o povo, salvando o povo, dando a vida para o povo e só vê mau testemunho no meio daquele povo. Então Moisés quis dar uma ajuda para Deus. E ele diz, raça de rebeldes. E ele fica bravo e bate 2 vezes na rocha. Mas ele não entendia que a rocha era Cristo. E a rocha, mais uma vez, verteu água e alimentou todo aquele povo. Só que depois o Senhor falou para ele, Moisés e Arão, porque fizestes isso, vocês não vão entrar na terra prometida. Não vão. Depois o Senhor teve misericórdia dele, sabe o que o Senhor fez com ele? Eu vou deixar você só ver, Moisés. Você só vai dar uma olhadinha, vai só dar uma espiadinha. Mas você, e não somente você, quase todos desse povo, nenhum deles vão entrar na terra prometida. Veja, irmão, que dificuldade quando nós queremos ajudar o Senhor. Quando não somos corteses, quando nos iramos sem o Senhor nos mandar irar. Quando queremos resolver as coisas do Senhor, irmãos, a palavra do Senhor não precisa de defesa, ela é uma espada que pode destruir você. Você não precisa defender um leão ele se defende, e ele defende você. Você precisa pedir maturidade espiritual para falar na hora certa, para agir na hora certa, e fazer as coisas que o Senhor te manda. Por isso Paulo diz que aos servos do Senhor não convém contender, mas sim ser brando, paciente, disciplinando com paciência, para que aqueles que têm errado no caminho possam se arrepender, conhecer o Senhor. E esses que estão perdendo até a insensatez, até esse senso, que ficam brigando entre si, pregam o evangelho, que é o perdão de Deus, mas vivem se brigando. Perderam o senso crítico. Eles não entendem que realmente a última oração do Senhor foi essa. Que eles sejam um, Senhor, como eu e tu, ó Pai, somos um. E veja que interessante, irmãos. Nós vemos que Abraão também quis dar uma ajudinha para o Senhor, né? Nossa, que ideia de Sara, né, irmãos? Essa ideia tem feito o povo sofrer até hoje, irmão. Até hoje, essa guerra que está aqui,
Você sabe que essa guerra que tem em Israel até hoje é por causa dessa ajuda que Sara quis dar para Deus, porque Deus prometeu para Abraão que dele faria uma grande nação. Mas Sara, como já era chegada há anos, muito velha, ela quis dar uma ajudinha para Abraão. Ela disse, olha, eu tenho a minha escrava aqui. Ela é mais nova, tem o ventre mais fresco, mais sadio. Então ela pode ajudar você. Que ideia, né? Que ideia ajudar o Senhor. Mas olha que interessante. Que terrível ideia é ajudar o Senhor. E é por isso que o povo de Deus hoje eles têm tantas ideias. Você tem tantas ideias para ganhar as pessoas para Cristo. Vamos fazer esse tipo de coisa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. São ideias que aparentemente são boas ideias. Mas o Senhor não precisa da nossa ideia. O Senhor precisa da nossa obediência. E obedecer o Senhor é o melhor caminho. Porque você vê o resultado de uma desobediência. Todo o povo, um irmão igual Moisés, e quando Deus vai falar através da sua palavra, diz, não houve entre Israel nenhum outro homem como Moisés. Não houve nenhum outro homem fiel como Moisés. Mas por causa da sua atitude de tentar ajudar Deus, ele não pôde entrar na terra prometida. Naquele momento. Veja que interessante, irmãos. E nós, às vezes, pensamos que nós podemos ajudar ao Senhor. Nós podemos ajudar os irmãos. E esquecemos que devemos andar no Espírito. E o Espírito é poderoso para nos instruir em todas as coisas. O Espírito é poderoso para nos mostrar quando devemos falar, quando devemos silenciar, quando devemos expor as Escrituras. Quando você vê um espírito de rebelião perguntando alguma coisa para você, irmão, silencie. Como dizia um amigo meu, o sábio, diante da ignorância de um leigo, precisa silenciar. Porque como que você vai conversar com uma pessoa que não entende do que está falando? Certa vez nós conversávamos lá em casa, acho que o Rodrigo estava junto, com um irmão, e era 4 horas da manhã, e o irmão me perguntou, irmão, você é calvinista? 4 horas da manhã. Eu acho que gastamos mais de 10 horas conversando sobre a palavra com ele. Preciso que tu me responda essa pergunta. Eu perguntei para ele, você sabe o que é ser calvinista? Ele falou, não. Então o que vai adiantar te responder? Você não sabe nem o que é. Veja que interessante, irmão. Como nós precisamos focar na nossa energia nas coisas espirituais. Porque muitas vezes nós estamos focados em coisas que não convêm aos santos. Nós estamos, como Paulo fala lá, nessas conversas, nessas discussões que não levam a lugar nenhum. Você querendo entender Deus, e eu querendo entender Deus, você com a sua mente pequena querendo entender Deus, e eu querendo entender Deus com a minha mente pequena. E daí nós vamos discutir agora se realmente o Senhor primeiro pensou em criar o homem, ou se o Senhor primeiro pensou em redimir o homem. Nós vamos tentar entender a mente do Senhor, não tente fazer isso, irmãos. Isso tem sido uma discussão e uma das coisas que mais tem dividido o povo de Deus. Porque o povo de Deus tenta entender a mente do Senhor. E o Senhor não é entendível por nós. Apenas naquilo que Ele se comunica a nós, nós conseguimos entender Ele. Porque se nós entendêssemos, se viesse um grande teólogo da Inglaterra ou de algum lugar da Alemanha e nos explicasse de uma forma concreta todos esses assuntos, então esse teólogo seria Deus. E Deus deixava de ser Deus. Porque um ser humano conseguiu explicar Deus. E nós não vamos conseguir explicar Deus, Adriano, porque Deus é inexplicável. Por isso, o que nós devemos fazer? Obedecer a Deus. Esse é o nosso propósito. Não tentar ajudar a Deus com as nossas coisas, porque nós vemos que vários irmãos do passado tentaram e fracassaram, e não somente fracassaram, como trouxeram destruição para o povo de Deus. E quando você lembra de José, você lembra de José, que foi vendido pelos seus irmãos? A palavra diz que José é um ramo frutífero. Gênesis capítulo 49. E esse ramo frutífero é junto à fonte. E esse ramo frutífero, ele ultrapassa os muros. Ele abençoa aqueles
que estão longe dele. Essa é a bênção do Senhor. José é um tipo de Cristo. Você sabe o que aconteceu na morte do Senhor Jesus no Calvário? O véu do templo se rasgou. A parede da inimizade foi quebrada. O Senhor venceu a inimizade que tinha entre o povo. E ele quebrou a parede da inimizade. Então agora de dois povos ele fez um só. Você precisa ler Efésios. Esse é o coração do Senhor Jesus. Quebrar todos os muros que nós, às vezes, estamos construindo para nos dividir. E esse não é o coração do Senhor. O coração do Senhor é esse novo e vivo caminho que nos liga a Deus. Ele é esse novo e vivo caminho. Ele é esse caminho. Ele é essa ponte, de onde vem a palavra pontífice. Por isso que os católicos creem que existe um pontífice. O que é o pontífice? Aquela pessoa que pode te ligar a Deus. Mas o nosso pontífice é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando nós estamos nele, nós reconhecemos tudo que vem dele. E realmente conhecemos que somos um só pão. Porque em 1 Coríntios capítulo 10, verso 16, vai dizer assim: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora somos muitos, somos unicamente um só corpo. Porque todos participamos de um único pão. Esse é o coração do Senhor. Então, como não falar de unidade falando da ceia do Senhor? Se o Senhor morreu para que hoje nós pudéssemos ter esse entendimento, que nada pode nos separar do amor de Deus, sim. Que o Senhor morreu pelos nossos pecados, sim. Que Ele nos resgatou do império das trevas, que Ele nos colocou realmente nesse corpo místico que é a igreja, sim. Mas a primeira responsabilidade que Ele nos mostra é que devemos guardar diligentemente a unidade do Espírito no vínculo da paz. E é no vínculo da paz. Você precisa ser um agente de paz, não um agente de contendas. Você precisa ser um irmão cordato, um irmão que as pessoas tenham vontade de estar perto de você. Que a palavra do Senhor em você é uma palavra rema para as pessoas, que ela produz edificação, que ela é colocada na hora certa, que ela é falada na hora certa. E como é difícil, irmãos, nós sermos assim. Eu me lembro que no começo da minha conversão, no domingo de manhã, eu acordava cedo, sabe para quê, Pati? Para esperar os testemunhos de Jeová lá, né? Para ficar discutindo com eles. Que tempo perdido, né, irmão? Sempre passavam os dois lá que nós ficava lá discutindo com eles. Talvez tentando fazer com que eles reconhecessem o Senhor Jesus como um único Deus, porque não reconhecem o Senhor Jesus como Deus. Reconhecesse Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas que tempo perdido, irmãos. Porque às vezes queremos fazer coisas que o Senhor não manda. Queremos estar pregando para quem o Senhor às vezes não manda nós pregarmos. E achamos, mas a palavra do Senhor diz que nós devemos pregar o evangelho a toda criatura. Sim, irmão, diz. Mas também diz lá em Atos que o Espírito Santo resistiu Paulo, não deixando ele pregar numa cidade, e antes disse: passai a Macedônia e ajuda-nos. Então o Espírito Santo, quando você anda no Espírito, talvez o Espírito faça isso com você. Talvez, quando você pense em falar, o Espírito vai mandar você ficar quieto. Talvez o silêncio, às vezes, é a melhor resposta que uma pessoa pode ter. Amém? Veja o que diz lá em 1 João, capítulo 2, verso 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebesse permanece em vós,
e não tendes a necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Essa unção que nós temos, ela nos ensina a respeito de todas as coisas. E João está falando exatamente disso. Vai chegar um ponto da nossa vida, irmãos, que você tem a unção do Senhor Jesus. E essa unção vai te ensinar realmente como proceder em cada área da sua vida. E chega um ponto da sua vida que você começa a respeitar essa unção dentro de você. Um irmão do passado dizia que era um chefe. Parece que eu tenho um chefe dentro de mim. Quando eu vou fazer alguma coisa que o chefe diz não, eu não faço. Quando eu vou falar alguma coisa que o chefe diz não faço. Essa unção nós recebemos na hora que nascemos de novo. Você recebe o Espírito Santo de Deus dentro de você. O seu espírito é regenerado. A lâmpada que estava apagada agora está acesa. E agora você tem comunicação com o céu. Respeite essa comunicação dentro de você, irmão. Se você escutar o que eu estou falando agora, você vai trazer bem menos problemas para você do que você imagina. Como eu sempre falo para os irmãos aqui, né? Já ficou como um bordão. Se ninguém perguntou a tua opinião, irmão, não dê. Não dê. Porque a nossa opinião é algo do Senhor. Se realmente o Espírito Santo de Deus habita em nós, a nossa opinião é algo do Senhor. Não dê a opinião no que você não foi chamado. É tão feio aquela pessoa que dá opinião na vida dos outros. Mas se o Senhor mandar você fazer, aí sim. Mas lembre-se de Moisés, de Abraão, que eles foram dar a opinião deles. Eles foram colocar a mão nas coisas que não foram chamados para fazer. E fomos dar uma ajudinha para esse irmão. Cuidado, irmão. Muitos irmãos, infelizmente, tentam ajudar os irmãos e dão conselhos para a morte. Mas é muito bom quando o irmão é cordato, quando o irmão não é contencioso. Como é triste quando somos conhecidos pelos irmãos truculentos, não conhecendo que a resposta branda, ela pacifica o furor. Eu lembro uma vez que o irmão Delcio explicava isso para nós. Nós estávamos ali no Centro Eventos. Nós estávamos passando por uma situação muito difícil e ele falou assim, você já tentou o amor? Falei, o amor? Mas como assim? Você nunca tentou o amor nessa situação? Não. Então tenta o amor. Porque o amor nunca falha. E a resposta branda, ela amansa o furor. Amém? Esse é o nosso papel. É assim que o Senhor Jesus fez. Foi assim que o Senhor nos chamou. Como o Marcelo cantava, o seu amor nos constrange. Nós somos constrangidos por essa resposta branda que o Senhor nos deu. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esses sobrefardos que nós temos, às vezes é da nossa opinião, irmãos. Dos nossos conceitos, do nosso achismo, daquilo que nós achamos da obra do Senhor. Esses sobrecargos que nós temos, às vezes, é porque não conseguimos termos comunhão com os irmãos. Queremos falar de vida cristã, mas não temos vida cristã. Mas, sem dar testemunho, somos os primeiros a falar. Somos os primeiros a querer defender o Senhor. Mas sabe como verdadeiramente você defende o Evangelho, irmão? Guarde isso com as suas atitudes, não com a sua palavra. Quando você é um irmão, que as pessoas olham para você, vê um irmão cordato, um irmão que não é contencioso, um irmão que é brando, um irmão que é paciente, que é pacífico, que ensina com paciência, que é temperado, tem domínio próprio. Esse irmão é um irmão que está defendendo o Evangelho. Não com palavras, mas com a sua vida. E é dessa maneira que nós defendemos o Evangelho. Amém, irmãos? Vamos ler lá, para encerrar.
A carta do Evangelho de João, capítulo 17. Verso 21. Evangelho de João 17, verso 21, a oração sacerdotal do Senhor Jesus, que diz assim: a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Amém? Como que o mundo vai crer que o Pai enviou o Filho? Qual é o testemunho da igreja? Pensa, irmão. Por isso que nós somos o testemunho de Jesus numa cidade. E qual é o testemunho? Qual é o maior testemunho? Quando as pessoas olharem para nós e ver aqueles irmãos mesmo, aqueles irmãos vivem como unidade. Aqueles irmãos, eles se amam. Aqueles irmãos não buscam somente os seus próprios interesses, mas os interesses dos outros é prioridade para eles. Aqueles irmãos, eles assistem os necessitados. Aqueles irmãos são conhecidos como irmãos amorosos, mas principalmente eles são um em Cristo Jesus. Nossa, que interessante, irmão. Hoje, sábado, nós tivemos a marcha para Jesus. E você vê que interessante, irmão. O povo vai tudo marchar, mas cada um com uma cor diferente. Como se fosse times de futebol, um diferente do outro. Gritando, nós somos um, mas não são um. Porque não tem ideia do que é ser um. Porque se dividem por coisas e não entendem a oração do Senhor Jesus. Veja, essa é a última oração do Senhor Jesus, a oração sacerdotal do Senhor Jesus. E ele pede para o Pai que nós sejamos um, para que o mundo creia que tu me enviastes. Esse é o testemunho de Jesus Cristo na igreja. Que testemunho, irmão. Mas como é difícil, claro que é difícil, irmão. É simples, mas é difícil, Juca. É muito difícil, irmão. Porque nós precisamos nos suportar. E como que é que nós vamos nos suportar? Nós precisamos seguir a unção que está em nós. Sabe? Porque senão nós vamos criando só dificuldade com os outros irmãos. E realmente uma palavra dura, ela cria muita dificuldade. Nós tivemos esse testemunho. Nós tratamos alguma situação muito dura. Fomos duros na situação. Com a verdade, mas duro. Causou uma diferença de 10 anos para que a comunhão pudesse se voltar ao normal. Certos, mas duros. Como nós precisamos, irmãos, ter o Espírito Santo de Deus para que Ele possa usar a nossa boca como Ele quer, para que a palavra de Deus possa nos usar. Não nós usarmos a palavra de Deus para os nossos próprios argumentos, para aquilo que nós pensamos da palavra de Deus. Amém? E a palavra branda, ela suscita o furor, ela acalma toda tempestade. Não é verdade, irmão? É ou não é, Juca? Estava lembrando agora Existia um irmão que toda terça-feira ele ia numa reunião de pastores. Lá no Ademar Garcia. E depois dessa reunião ele ia lá em casa. Isso há muito tempo ele foi indo. E foi. E eu nunca falei nada para ele. Totalmente ao contrário, meus pensamentos da reunião que o irmão ia. Mas por amar muito o irmão, resolvi silenciar, ficar quietinho. Até que um dia o irmão veio meio desconfortado, sentou na minha frente. Ô Isa, me fala uma coisa, irmão. Do quê? O que tu acha disso aqui? Eu falei, irmão, eu prefiro não falar. Porque se eu falar o que eu acho, pode produzir em nós uma dificuldade.
Tá tão bom tu vindo aqui quase toda terça-feira, né? A gente conversar sobre o Senhor, tal, tal. Mas, ele, não, mas eu quero saber a tua opinião. Eu digo, não vou dar a minha opinião. Até que ele insistiu tanto, eu falei, tá, minha opinião é isso. E graças ao Senhor, o irmão deu fruto. Isso é para nos mostrar, irmãos, como a gente precisa ser paciente. Às vezes a gente aprende alguma coisa do Senhor e já quer estar colocando à frente, nem entendeu direito o que aprendeu. Mas quando o Senhor, através do seu Espírito Santo, ele trabalha nas nossas vidas, ele acalma o nosso coração. E quando ele acalma o nosso coração, nós aprendemos a falar somente o necessário que vai produzir edificação para os irmãos. Porque a boca que muito fala tem perturbação. Amém? Só mais um texto eu quero ler com os irmãos. Efésios capítulo 4. Verso 29. Eu citei aqui, mas eu quero ler com os irmãos para acabar. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Amém? Novamente, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Amém? Vamos nos colocar de pé, irmãos. Vamos orar, Pai, nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor nos dê esse espírito de sabedoria e revelação, Senhor. Que o Senhor não permita, Senhor, que nós possamos acelerar, Senhor, os nossos pés, pensando que estamos te ajudando, Senhor. Não queremos errar, Senhor, pregando a tua palavra, Senhor. Mas queremos realmente que essa unção que permanece em nós nos ensine a respeito de todas as coisas, Senhor. Porque nós sabemos que ela é verdadeira e não falsa, Senhor. Nós queremos que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, Senhor, a não ser aquela que produz edificação, Senhor, para a necessidade de cada um que ouve, Senhor. Realmente nós queremos, Senhor, guardar, preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Não queremos ser construtores de muros, Senhor, que dividem o teu povo. Mas queremos realmente ser construtores de pontes para que possamos levar a tua palavra, Senhor, pregar a tua palavra, Senhor, ensinar o teu povo, Senhor, não somente com palavras, mas com o testemunho de Jesus Cristo, nosso Senhor. O testemunho da tua igreja, Senhor, que é que devemos ser um, assim como tu e o Pai são um. Nos ajuda, Senhor, a termos realmente a clareza dessa unidade do Espírito que o Senhor tem nos dado, Senhor. É algo que já temos, Senhor, e necessita que preservemos isso, Senhor. Nos livra, Senhor, de sermos irmãos cheios de divisões na mente, Senhor, no coração, Senhor. Não queremos ser os sensatos, Senhor, os sem o senso, Senhor, os sensuais, que são os que dividem o teu povo, Senhor, mas nós queremos ser agentes de comunhão, Senhor, para que possamos juntos, todos nós, com todos aqueles que o Senhor tem chamado, Senhor. Todos aqueles que com um coração puro invocam o nome do Senhor, seguindo a verdade em amor, para que possamos edificar o teu povo e o teu corpo, Senhor. Sabemos que para isso mesmo o Senhor deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ter uma palavra de aperfeiçoamento, Senhor.
a ter uma palavra, Senhor, não de sabedoria humana, mas uma palavra de conhecimento verdadeiro de Ti, Senhor, para que possamos produzir edificação no meio do Teu povo, Senhor, para que não sejamos mais como meninos agitados, Senhor, levados ao todo derredor por todo vento de doutrina, Senhor. Nós não queremos ser assim, Senhor, mas nós queremos ser edificados sobre a rocha, e nós sabemos que essa rocha é Cristo. Não queremos ferir a rocha, assim como Moisés fez, Senhor, batendo na rocha, mas nós queremos realmente ter diligência espiritual, ter clareza espiritual, para obedecer somente a Tua vontade, Senhor. Não agindo em nós mesmos, nos nossos interesses, nas nossas vontades de ajudar na Tua obra, Senhor. Mas nós queremos realmente aprender de Ti, que é manso e humilde de coração. Nos ajuda a sermos irmãos mansos, Senhor. Tira toda a ira, toda a cólera, Senhor. Tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. Ó, Senhor, toda a brabeza do nosso coração, esses sentimentos de revolta que muitas vezes nos move, Senhor, por olhar a Tua palavra sendo emporcalhada, Senhor, por falsos irmãos. Nos ajuda a entender que o Senhor está edificando a Sua igreja, Senhor. Que é uma obra Tua, Senhor, não uma obra nossa. Que é uma obra que o Senhor nos enxertou. E é o Senhor que nos usa como o Senhor quer, Senhor. Nos ajuda e nos permita, Senhor, ser usados por Ti, Senhor. Não queremos usar a Tua palavra, mas nós queremos permitir que a Tua palavra tenha livre curso nas nossas vidas, Senhor, para que realmente possamos ser esse testemunho fiel e verdadeiro da Tua palavra, como o Senhor mesmo orou, que eles sejam um, Senhor, assim como eu e Tu somos um, para que o mundo saiba que Tu me enviaste, Senhor. Nos ajuda a ter esse testemunho nessa cidade, Senhor. Nós não somos melhores do que qualquer irmão. Pelo contrário, Senhor, nós somos pecadores, Senhor, e precisamos da Tua graça e da Tua misericórdia, Senhor. Mas nos ajuda a prosseguir, Senhor. Que o Senhor possa estar fortalecendo aqueles que estão cansados, Senhor. Que o Senhor possa estar levantando aqueles que estão caídos, Senhor. Que o Senhor possa estar protegendo aqueles que estão sendo atacados, Senhor, por espíritos malignos, Senhor, na sua mente, através de dardos inflamados do maligno, Senhor. Nos ajuda a entender que o Senhor tem um povo só, é um só corpo, um só espírito, uma só fé, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos, o qual age através de todos e em todos. Nos ajuda a entender, Senhor, a unidade do Espírito no vínculo da paz. E que o Senhor nos dê diligência, Senhor, para sermos diligentes, Senhor, e trabalharmos para a unidade do Teu Filho, Senhor. Não como um ecumenismo, Senhor, aceitando heresias, mas trabalhando como servos Teus. Não, Senhor, com discussões, não com assuntos que não levam a nada, Senhor, mas sabendo que o Senhor é poderoso, Senhor, para nos usar, Senhor, através de cada palavra, através de cada ação, Senhor, através de cada comportamento de amor, Senhor, através de cada palavra branda, Senhor. Que o Senhor nos ensine a ser brandos, Senhor. Nos ensine, Senhor, a sermos humildes de espírito, Senhor, porque nós precisamos de Ti. E sem Ti nada nós podemos fazer. Reconhecemos que tudo vem de Ti. Toda clareza, toda boa palavra, tudo aquilo que nós temos veio de Ti. Tudo nos foi dado. Por misericórdia, Senhor, nós reconhecemos. E Te pedimos que o Senhor possa alcançar o coração dos irmãos que vão escutar essa palavra, que têm escutado essa palavra, Senhor, para que ela possa mudar o curso do nosso coração, Senhor, para que possamos olhar onde temos errado, Senhor, nos arrepender e consertar os nossos caminhos, Senhor, porque nós precisamos de Ti, Senhor. Não queremos ser pedras de tropeço, Senhor, para qualquer irmão, mas queremos ser pedras para edificação da Sua casa, Senhor, destruindo esses muros que foram construídos, Senhor, para dividir o Teu povo, e trabalhando para criar pontes, Senhor, pontes de comunhão, Senhor, para que realmente nós possamos trabalhar para o Teu reino e para a Tua vontade, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém, Senhor.